Enquanto Francisco ouvia a palavra do fundador do islamismo renovador, o sultão que, ensimesmado, meditava, recompondo-se, abraçou-o com renovadas esperanças de paz entre as duas forças em guerra. Depois que Francisco partiu, o sultão ficou muito tempo em meditação, examinando o que ouvira daquele homem de Deus. Notou que não doía mais o velho ferimento que tinha debaixo do braço esquerdo e que muito fazia sofrer. Era uma chaga purulenta, resistente a remédios e tratamentos pela ciência da época. Passou os dedos no lugar da enfermidade e, não sentindo dor alguma, afastou as roupas e constatou que ela se fechara por encanto, e logo deduziu: foi aquele homem, ele é um enviado de Alá. Curvou-se por terra, na forma característica da religião, e agradeceu aos céus, chorando de contentamento. Francisco saiu da tenda com iluminato, cantando de alegria e dando graças a Deus pela oportunidade de servir, de conversar com o sultão que teve a caridade de ouvi-lo. Francisco de Assis tinha grande interesse em ficar no Oriente, principalmente onde nascera o mestre incomparável. Mas quando somos instrumentos da verdade, nunca fazemos o que queremos, e sim a vontade de Deus. Olha que frase fantástica. Nunca fazemos o que queremos, e sim a vontade de Deus. O que a gente falou no início, né? Que aqui a gente só obedece. Seja feita a vossa vontade. E como isso está reverberando, né? Para a gente estar atento a isso, né? Porque a gente fala muito da boca para fora, né, gente? É difícil aceitar a vontade de Deus, principalmente quando não é a nossa, né? Eu já falei de uma tia minha, hoje ela tem 96 anos, né? Estava conversando com ela sobre o Pai Nosso, e ela falava que pulava a parte do Pai Nosso, que falava: seja feita a vossa vontade. Né? E se está repetindo, é para a gente estar atento, né? E a gente realmente aceitar e colocar a serviço de Deus. O Silvio falou agora, né? A gente não manda nada mal, a gente pede por favor, né? Mas tem que confiar. Confiar. E essa questão de curar, né? Você vê, a pessoa, normalmente acontece com todos nós, né? Busca, eu quero ficar bom, quero ficar bom, quero ficar bom. De determinada coisa, né? Faço isso, faço aquilo e tal. Quando, simplesmente a presença de Francisco aí, né? Quando saiu, estava curado, assim... quando tem esse encontro, né, essa elevação amorosa, essa bênção de receber, né, de ouvir, o merecimento, né, de ter essa cura, é muito lindo isso. E se a gente parar para prestar atenção, na verdade, na maioria das orações, que a gente acha que são textos lindos, maravilhosos, mas se a gente parar para refletir, a maioria delas é: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mesmo quando são coisas boas, né? Me transforma num ser melhor, me faz ter paciência. Quer dizer, nada você diz que você vai desenvolver, não. Você pede para Deus te dar. Mesmo nas orações mais belas, se você parar, porque todas elas foram escritas por homens. Então, sempre tem a coisa da humanidade, né? Pô, eu preciso receber alguma coisa. Então, quase todas essas orações, mesmo as que a gente acha mais belas, se for reparar, na verdade, ele está pedindo que a gente ganhe alguma coisa. Mas chegar a Deus, fiz lambança, vou assumir, você não vai ver ninguém falar isso. A Sani, na terça-feira, né? Ela falou assim, o pessoal chega lá, pede um comprimido para sarar logo, né? Mas não quer fazer esforço pessoal nenhum, sempre buscando a muleta. Diga, Diva. Quando, assim, esse seja feita a sua vontade, né, essa entrega, aquela coisa do aqui e o agora, quando a gente fala essa frase,
do fundo assim mesmo, do coração, naquele momento, naquele aqui e agora, dá uma paz tão grande, é, é uma entrega que você fica, uau! Mas assim, tem que, ela é muito rápida, né? Porque rapidamente a gente já está lá na frente, pensando no futuro, não sei o quê, no que vai dar e parará. Mas eu estou falando assim, naquele momento em que a gente fala, naquele aqui e agora, quando a gente fala essa entrega, Deus, seja feita a sua vontade, dá uma paz tão grande, dá uma entrega que não é mais a gente, né? Mas aí rapidamente o ego vem e começa de novo, tudo de novo. É, essa, esse trecho do Sultão, eu achei muito bacana, e a Nilza colocou um ponto que me trouxe muitas reflexões, que é a presença do Francisco potencializou, ele foi uma ponte, mas teve o merecimento do Sultão, porque a gente vê no próprio Evangelho várias curas que aconteceu com Cristo. O Cristo falava, né? A tua fé te curou. Então, tem um aspecto da pessoa realmente ela se entregar, né? Essa questão que a Diva está falando, dela se entregar a, a essa força divina. Então, ali, aquele momento com Francisco, a gente vê pelo texto que o sultão ele foi sensibilizado, ele percebeu a profundidade do que o Francisco estava trazendo, que ele era um homem além do que daquelas disputas religiosas. E ali a gente percebe que o sultão ele tinha também toda uma trajetória espiritual que o permitiu com que ele se abrisse e tivesse aquela cura. Então, tem esse lado também, né, que é o lado do, da pessoa que na sua caminhada cada vez mais ela vai se entregando e aí permite essa cura. Então, o próprio encontro ali é o encontro que cada um de nós temos no nosso processo, né? Então, à medida que a gente vai se predispondo interiormente, o exterior ele se reconfigura para a gente ter encontro com situações ou com esses seres que acabam que potencializam e conduzem nesse plano físico a processos de cura, sabe? Então, esse ponto que a Neuza colocou aí me trouxe várias reflexões mesmo nesse sentido. E isso é uma coisa, na verdade, de uma complexidade assim monstruosa, né? Porque você entra num hospital de câncer para crianças. Você vê várias crianças, todas lindas, meigas, maravilhosas, tratados na mesma instituição pela mesma equipe. Então, como funciona essa roleta russa que uns se salvam, outros não? Então, a complexidade disso é muito, muito além da nossa capacidade de compreensão, porque você está ali vendo crianças e quando você entra ali, todas são de uma doçura impressionante. Então, você acaba se revoltando, se revolta, porque criança, não tem quem não veja uma criança sofrer que não se emocione. Então você está ali, está vendo crianças sofrendo, aí tu vê, umas se salvam, outras não, algumas se salvam, mas com sequelas que vão levar ela a dificuldades e para a família delas o resto da vida. Então como funciona isso? Porque umas têm, outras não têm. Então envolve tanta coisa que a gente não tem a menor ideia do porquê dos desígnios divinos funcionam assim, que é impressionante. Isso que o Ismael falou, né? Sua fé te curou. Eu já contei aqui para vocês, mas eu vou contar novamente, né? Um acidente que meu filho teve numa luta de karatê, que ele levou uma joelhada e os 2 dentes entraram, né? Assim, para dentro. E aí houve toda uma sequência de coisas, né? Do atendimento. E de manhã eu tinha aberto aqui uma página, né? Para oferecer, assim, vou ver se eu posso ajudar de alguma forma as pessoas, né, daquela Casa do Consolador. E aí, depois do dia, né, corrido, aquela vai para
para atendimento de emergência e tudo, eu voltei, estava essa página aberta aqui. Aí eu pedi, né, o atendimento para ele. Eu falei, não foi à toa que eu abri, né? Parece que já estava tudo encaminhado. E aí foram 3 meses de atendimento, todo dia tinha que deitar, fazer oração. E ele botava um travesseiro na cabeça e falava, eu não acredito nada disso. E eu falava assim, eu tenho fé para mim, para você e para muito mais gente. Pode, tudo vai dar certo. E aí foram 3 meses, assim, teve dia de cirurgia. Inclusive, ele viajou num dia de cirurgia espiritual, né? O meu outro filho estava com ele, eles deixaram de comer carne, porque todo mundo foi, né, para uma churrascaria. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer e colocou bacia d'água, fez tudo com ele. E depois de 3 meses, a dentista falou, olha, depois de 25 anos de trabalho, posso dizer que aconteceu um milagre. E aí eu agradeci, né, a Casa do Consolador, e a resposta que me veio do doutor, né, que o atendeu, que é doutor espanhol, ele falou isso, a tua fé te curou, a tua fé o curou. Né? Que benção. Muito bonito o processo todo assim, e a lembrança me veio agora, quando o Ismael colocou, obrigada. Gratidão. Eu lembrei também, nessa história da Neuza, linda essa história, depois de Pentecostes, no Evangelho, os discípulos, os apóstolos, eles passaram até ali um despertar, uma eclosão mediúnica impressionante, né? Pentecostes é um momento muito ímpar na história do cristianismo, foi quando vem aquela mediunidade, e em Atos dos Apóstolos, ali fala que o Pedro, por onde passava, se a sombra ia tocando nas pessoas e as pessoas iam se curando. Então imagina ali a potencialidade, esse envolvimento, e é isso mesmo, é de uma complexidade impressionante. Como que o mundo maior, ele vai realizando processos de curas que são individuais, que são coletivas, tudo representando essa unidade mesmo. É muito lindo mesmo. Então a Neuza foi tipo o que o Francisco foi pro sultão, né? O que o Pedro foi para essas pessoas. Esse sultão eu fiquei impressionada, assim, porque ele realmente, né, teve uma compreensão. Quando chegou, ele desprezou, assim, pela roupa e tudo, né, e depois ele foi ouvindo, mas ele tinha uma grande, né, ele tinha, todos nós, né, temos, né, mas ele era um ser grandioso, né, ele ouviu, teve respeito, assim como o Papa, quando Francisco foi, né, que ele, a princípio, né, disse que não poderia seguir o que Francisco estava falando, mas que dava, né, a carta aberta para que Francisco fosse e seguisse o caminho dele. Então, são seres que têm uma missão, né, e foi muito bonito, assim, ver a grandeza do sultão também, né. Ele tinha já em si uma grande religiosidade, né? Embora professasse outro tipo de crença, assim, essas figuras como Francisco e tantas outras que a gente cruza pela nossa vida, através até da mídia, eles têm em si uma autoridade moral que é inquestionável para qualquer um que se aproxima deles. Quando essas pessoas se aproximam, eles envolvem todo mundo numa atmosfera que mesmo que você não goste, não acredite, você pare e preste atenção e reflete sobre o que ele está falando. Esse ponto que você colocou, Silvio, me lembrou quando eu estava no mestrado. Quando eu estava no mestrado, aí eles têm as salinhas dos estudantes. Aí eu dividi a sala com outras 2 pessoas. Um nunca aparecia e o outro era um iraniano que ele professava o islamismo. E aí ele realmente tinha aquelas horas em que ele fazia as preces dele, né? Então ele pediu sempre ali se poderia fazer ali, né? Então ele
fazia todo o ritual dele e fazia. Então, às vezes eu estava na sala, às vezes eu até saía para deixar ele fazer as preces dele. E o Francisco, quando ele foi, né, aí conversar com o sultão, um dos pontos que ele ficou mais tocado é com esse momento em que eles paravam várias vezes ao dia para fazer uma oração. Isso é muito bonito mesmo, sabe? Tudo nesses locais eles param, o comércio para e, e há um respeito em um momento em que eles vão e fazem as orações dele. Isso é de uma beleza, uma disciplina que Francisco ficou profundamente tocado com esse hábito que eles tinham, sabe? No catolicismo, ele tem alguns daqueles que realmente são ali, em algumas ordens, que eles têm a hora do Ângelus, eles têm meio-dia, que eles rezam o Regina Coeli, tem algumas paradas, que é esse momento em que o que você está fazendo, se dá uma pausa e faz essa conexão com o mundo maior, sabe? Então serve para a gente também como reflexões, se a gente pode colocar durante o nosso dia alguns momentos que são ali, nem que seja uma parada, uma prece, ou uma conexão com o mundo maior, ou uma leitura rápida, ou uma prece já conhecida, enfim, qualquer que seja uma forma, mas a gente ter aqueles momentos de parada e conexão com o mundo maior, sabe? Isso é muito importante nesse caminho espiritual. Com certeza. Ainda dá para ler mais um pouquinho, vamos lá. Oi. E foi o que aconteceu com ele. Conheceu a Palestina, andou em todos os lugares, porque Jesus de Nazaré passou pregando e curando, e teve grandes recordações de um passado que somente a reencarnação explica nos tempos que correm. Visitou o Calvário, e nele sentiu coisas estranhas, mas agradáveis, como que a presença da Mãe Santíssima, chorando seu filho amado. Sentiu a presença dos apóstolos, e por vezes via alguns deles a lhe transmitir ânimo na sua jornada. E quando a saudade quis prendê-lo no lugar santo, ajoelhou-se no mesmo instante, sem escolher lugar apropriado para orar, e o fez dentro da espontaneidade correlata ao seu modo de ser, dizendo com profunda humildade: Senhor Jesus de bondade e de amor, sei e sinto que sou um ser desprezível, sem qualidades para te falar, sem condições para te pedir o que desejo, sem importância na escala dos teus filhos. Mas, mesmo assim, peço-te, por misericórdia, que não deixes que a morte me visite sem as marcas das tuas chagas, para que eu sinta, Jesus, o que passaste e compreenda o verdadeiro sentido da tua dor, da dor universal que se transmuta em paz, em concórdia, em amor. Parece que te peço demais, mas faço por sentir conforto em pedir. E se for do teu agrado, quero ficar nesta terra, e se meu desejo prevalecer, que seja eu torturado como os primeiros cristãos, apedrejado como foram os filhos da Boa Nova, desprezado como os teus santos apóstolos, e queimado como foram os primeiros homens e santas mulheres, que guardaram a fé cristã dentro dos corações. Porém, caso não possa, que eu seja marcado pela dor, e que me ensine a amar, com aquele amor que ilumina a consciência. Sou teu servo, e por onde eu passar, quero que o teu nome seja a baliza de luz, que nos ilumina a todos. Amém. Gente, olha, me ensine a amar como aquele amor que ilumina a consciência.
A gente tá vendo, amor, né? Como é que é o amor? Eu lembrei de ontem, quando a Neuza falou da criança que estava queimada, né? E falou daquele espírito que escolheu, né? Viver essa experiência. E aí eu fiquei pensando assim, não estou preparada para viver essas coisas, não. Aí eu vendo Francisco falar assim, eu estou preparada para isso, não. Quando eu tive aquela cólica de rim, né? E a gente tinha lido Francisco e tudo, irmã dor, né? Eu falei assim, eu te recebo, eu te devolvo. Meu Deus, que riqueza. E aí fala disso, né? Ele pedindo para sentir as chagas, sentir as dores, e fala dos que foram queimados, como uma bênção, né? Para poder sentir aquilo que trouxe essa paz ao mundo, essa compreensão, né? E nós tivemos uma mensagem também, que a avó Anastácia falava, quando você estiver diante da sua dor, se coloque no lugar da mãe, Maria, ajoelhada em frente à cruz, né, vendo a maior das dores, né, que foi a do seu filho. Então, são muitos ensinamentos para a gente.